Ô, Léo, uma pergunta que tem que ser feita justamente por você ser professor, trabalhar com ciência, e acho que a gente até demorou pra fazer, é se você acredita em Deus. Em Deus? Especificamente não, eu sou ateu. Você é ateu? Sou. Então, O que não é representativo dos meus colegas, tá? Isso é um detalhe. Tem pesquisas interessantes, inclusive, a gente tá para publicar uma agora que a gente fez, mas vou citar uma que já está publicada. Um dos nossos lá professores lá da USP, o professor Geraldo Paiva, fez uma pesquisa chamada A Religião dos Cientistas. E aí a intenção era justamente ver se esse estereótipo era real, não era. E aí o que rolou? Percebeu-se que muitos cientistas lidam tranquilamente com o tema da religião e têm a sua própria religião e muitas vezes só não misturam com a questão acadêmica. Eu mesmo já fui uma pessoa muito religiosa, eu queria ser padre. Quando eu era criança, adolescente, saí da religião por questões que posso discutir, mas muitos colegas, inclusive lá nos 2 laboratórios, na verdade eu faço parte de 3, porque são 2 na USP e 1 na PUC. Vários dos meus colegas são pessoas religiosas e não faz a menor diferença, assim, a gente faz ciência tudo igual e... eu já falei isso aqui, eu falei que pra mim o pessoal cria uma guerra muito grande entre ciência e religião, sendo que eu acho que principalmente para quem acredita, obviamente, para quem é ateu, acaba, não tô dizendo teu caso, mas uma boa parte acaba desconsiderando esse fato. Se fosse seu caso, você não estudaria sobre isso. Mas eu acho que a ciência, ela, em alguns pontos, ela prova realmente uma existência maior, sabe? Eu vou dar um exemplo para você. Por mais que exista toda uma explicação, eu acho que é plausível ter essa explicação, é interessante. Eu sempre uso a questão do sol. Lá no Egito o pessoal adorava o sol. E foi se passando o tempo, e se a gente parar para analisar, foram entendendo de fato o que era o sol, né? A ciência foi explicando o que era o sol e que não era ali um fenômeno sobrenatural. Mas como não dizer que é sobrenatural, né? Porque se realmente o sol se apaga, a nossa vida aqui deixa de existir. Então é plausível também de culto aquilo, sabe? Principalmente em relação à fé, mas que eu acho que tem uma liberdade estrondosa, né? Porque nesse ponto a gente vai entrar em outras questões que não são necessárias para a vida humana, como é o sol que eu tô mencionando. Mas como dizer ali que, mas foi explicado que aquilo é o sol, uma estrela não, é assim, assado. Mas por que ele não pode ser um Deus para aquele povo? Que de fato é um Deus que vai ajudar nas plantações, vai ajudar vai ter um momento de caça, o pessoal caçava de dia, né? Então, assim, existe todo um contexto dentro da experiência que o pessoal tinha com essa adoração ao sol, que a ciência foi explicando o que se tratava, mas eu acho que não anula a fé que o pessoal tinha naquilo. E adorar, às vezes, não... daquela maneira que a gente está muito acostumado no cristianismo, né? Que eu sou cristão em si, mas que a gente está acostumado no cristianismo, que é você adorar algo, e muitas pessoas fazem isso, não só no cristianismo, não, em busca de um retorno daquilo. Não, eu só adorava pelo que ele já proporcionava ali. E tinha uma puta razão, porque se apagasse, não dava muito tempo e tava, geral já tinha virado história, né? Então, eu acho que a ciência, ela acaba, de certa forma, colaborando. É que, assim, pelas explicações da ciência, as pessoas acham, então, que aquilo não é algo que possa ser sobrenatural. A gente tem como... Já conversamos com algumas pessoas aqui que fazem estudos, outras pessoas que são ateus e tal, e essa questão das pessoas tentarem desligar a ciência com a espiritualidade, eu acho uma tremenda besteira, cara, de verdade. Eu acho que uma acaba ajudando a outra, dentro, obviamente, de um ambiente controlado, que o pessoal pede muito para se fazer alguns testes dentro de um ambiente controlado, e dependendo da experiência que você tem, vamos supor ali uma pessoa que tem uma experiência, fodástica dentro de uma igreja, porque sente como se fosse uma presença do Espírito Santo, ou sente como um abraço de Cristo, ou no terreiro que a pessoa sente a entidade se aproximando, tudo isso. Cada vez que isso acontece é de uma maneira diferente. Por mais que siga às vezes o mesmo padrão para aquilo acontecer, é de uma maneira diferente. E eu sei que a ciência tem explicação para todo esse ponto. A ciência tem explicação para, vamos supor, para uma incorporação. Ela vai explicar o que acontece dentro da cabeça da pessoa para a pessoa entrar naquele transe. Mas eu não acredito que essa explicação invalide
o transe em si, ou quem sabe mesmo a chegada de uma entidade ou algo que vai estar mexendo no cérebro daquela pessoa para que ela tenha aí realmente uma experiência que não é a mais comum possível, que você fica, não é uma coisa que você vê toda hora na rua, entende? Então assim, eu não acredito que a ciência seja uma inimiga da espiritualidade, sabe? Apesar de existir uma guerra muito forte, né? Então, tem uma parte dessa guerra que está no imaginário das pessoas e que não acontece na vida real, como nesse exemplo da religião dos cientistas. Grande parte dos cientistas, especialmente num país como o Brasil, então já tem uma grande parcela que vai ser. Tem um dado muito legal que em países do Oriente Médio, por exemplo, que tem muita ciência, né? Você vai na Índia, você vai na Turquia, tem muita ciência sendo feita, ciência de ótima qualidade, a gente vai nos congressos lá fora e consegue interagir com esse pessoal, muita pesquisa de ponta. Mas tem um dado muito legal que num desses eventos de ciência da religião, a nossa turma lá da USP, conversando com alguns desses caras, a gente estava falando que a gente estava pesquisando exatamente isso. A religião dos cientistas. E como é que cada cientista lidava com a religião, se tinha alguma diferença importante entre os cientistas que eram ateus e os que eram religiosos. Eles ficavam olhando com uma cara assim de... O que esses caras estão falando? Porque para eles não faz sentido essa pergunta. Todos eles são religiosos. Então não é uma questão. Sabe? Se a ciência é contra a religião. Não faz sentido. É a mesma coisa que não faz sentido pra você que suco de uva atrapalha de andar de bicicleta. Sabe? Pra eles é um negócio que... Pra eles são religiosos, eles fazem ciência e... É como se eles fizessem culinária. Sabe? Não conversa. Não é um problema pra eles. E a gente percebe que, de fato, a ciência... Aí eu sou contra algumas coisas mais radicais que a gente vê às vezes, algumas posições como no Richard Dawkins, né, de radicalizar que a religião é uma coisa, é um mal em si, seria uma coisa da estupidez humana. Isso daí eu sou bastante contra. E você foi sensível de perceber um ponto que a gente percebe na ciência e discute muito, que mesmo que você explique cientificamente tudo isso não é suficiente, porque o dado em si não é suficiente para explicar a realidade. Tem uma parte aí que ela é no filosófica. Porque, por exemplo, vamos imaginar o cenário do Big Bang, de tudo, aí depois, né, o universo formou, depois veio a seleção natural para ajudar a vida a chegar no ponto que ela está hoje. Tá. Vamos imaginar esse cenário todo acontecendo, tem muita evidência a favor de tudo isso. Como que alguém vai poder dizer, por exemplo, que não foi Deus que quis assim? Que falou assim, não, eu quero que haja um negócio que o pessoal vai chamar lá na frente de Big Bang, eu quero que os planetas se formem assim assado, vai chegar uma hora que as vidas vão surgir e eu quero que essas vidas vão mudando conforme o negócio que lá na frente os caras vão chamar de seleção natural. Entende? Então, você pode demonstrar cientificamente o que você quiser, porque tem espaço ali, filosoficamente, teologicamente, para você dizer que Deus ou sobrenatural tá lá no meio, agindo dessa forma. Ele quis que fosse assim, por exemplo. Sabe? Alguns colegas falam exatamente isso. Alguns que acreditam, tal, são profundamente religiosos e são cientistas, tal, acreditam que Deus fez ser assim. Sabe? O que a ciência fala é que, né, um dos princípios importantes da ciência, mas que não prova a inexistência do sobrenatural, é o princípio da parcimônia, da navalha de Ockham. Então, se você pode explicar uma coisa pelo mais simples, pra que ir pro mais complexo?